Our first speaker of today's growth marketing workshop is probably one of the most recognizable growth marketers in Brazil. He is co-founder of #1 growth hacking agency in Brazil, the Growth Team, mathematician by training. He is always learning and optimizing his strategy, and today he will share how to leverage data to grow faster. Without further ado, let's give a big round of applause for Braulio Medina. Thank you, Vasil. It's a pleasure to be here, guys. How many of you here have to run ads, work with digital marketing, sales, or communication? Please raise your hands. And how many of you have a very big budget and big time to accomplish that? Please raise your hands. So you're in the right place. That's what we're going to talk about here. We're going to talk about ways to do that faster. In my first startup, I took 4 years to reach 100 potential clients. Obviously, it didn't take off. In my last business, we took just 10 days to have almost 150 potential clients join our list, and we closed over 20 deals in 10 days. So right now, we have no problem acquiring and converting users, either for us or for our clients. And we've run over 50 different growth hacking projects everywhere in 6 different countries. By the way, I'm from Brazil, so we run that remotely. And by the way, I speak Brazilian Portuguese. So if you prefer, I can switch to Brazilian Portuguese. Who prefers English? Please raise your hand. Who prefers Portuguese? All right, so let's do it in Portuguese. And for Vasil and Ben, then we can translate it, put some subtitles. Sorry about that, mate. All right. O growth, de acordo com essa pesquisa da Gartner aí, com vários CEOs. It's okay? Or should I? All right. Então, o growth ele é a coisa mais importante, de acordo com essa pesquisa super recente da Gartner. 58% dos CEOs disseram, cara, growth é a coisa mais importante. A Coca-Cola trocou a figura do Chief Marketing Officer para um Chief Growth Officer recentemente. E de onde tudo isso vem? Obviamente do mundo das startups, onde tudo começou. E esse cara foi o cara que criou o termo Growth Hacker, o Sean Ellis. Ele disse, o Growth Hacker é um cara que mira apenas no crescimento. É isso que a gente precisa no early stage de uma startup. Quando ele estava no Dropbox, quando ele ia sair, ele precisava de um cara para substituir ele. E ele falou, cara, eu não vou colocar um perfil normal de um cara de marketing. É um cara que é um hustler, é um cara que vai fazer acontecer. Então ele criou esse termo. E daí a comunidade mundial começou, as pessoas que trabalham com marketing, startup, começaram a se juntar e foi criando uma grande comunidade. Basicamente no mundo de startup, a gente tem um desafio. Do lado esquerdo você vê o mundo clássico do marketing, não? O Philip Kotler, Drucker e por aí vai. E você tem os 4 P's do marketing clássico. Isso no mundo das startups não faz o menor sentido. No mundo das startups você não tem budget grande, você tem uma pressão de tempo muito grande. Então a gente tenta sempre que possível iterar e fazer algo desse tipo aqui. Ao invés de fazer um funil onde você empurra muita gente, a gente tenta gerar antecipação. Provavelmente aqui algum de vocês recebeu aquele e-mail do Gmail para ficar na lista de espera para ter um Gmail. As pessoas queriam entrar no Facebook, né? O Facebook começou em Harvard, depois foi para Princeton e Yale, sempre jogando com exclusividade, depois abriu para o público americano e todos os países querendo entrar no Facebook. É o maior caso de growth do planeta, né? Uma empresa que conseguiu conquistar 2 bilhões de usuários. A gente tenta fazer isso daí, fazer com que cada pessoa traga mais pessoas, né? Então vamos falar aqui sobre... Agora você já sabe o que é um growth hacker, é um cara que está sempre pensando fora da caixa, tentando bolar coisas para andar mais rápido. O growth hacking hoje ele já é uma ciência que intersecta a psicologia, o marketing criativo, análise de dados, um pouco de programação e integração de dados. E hoje a gente tem um processo que já é bastante consolidado, que é pegar um pouco emprestado do mundo do Lean, né? Do mundo do Agile Development de produto, e a gente faz esse tipo de coisa, que é analisar, ter ideias, priorizar e colocá-las em teste. Tá? Vocês acham que isso funciona? Então vou dar 3 exemplos de 3 caras aqui que criaram empresas gigantescas com base e com foco total no experimento e no teste, né? São elas, Amazon, Netflix e Google. Eu acho que não preciso falar mais nada.
E por que é tão importante medir? Medir é uma parte muito importante, muitas vezes negligenciada. Vou contar uma historinha para vocês. Tinha uma startup que estava construindo um jogo online, né? Daí esses caras perceberam que as pessoas estavam usando esse software, esse joguinho online, para subir foto na internet. E daí o que eles fizeram? Eles lançaram o Flickr. Por isso porque eles perceberam e mediram. Depois eles falaram, caramba, vamos fazer aquele jogo que a gente queria fazer? E aí o que os caras fizeram? Começaram a falar sobre o jogo, trocando dados por e-mail ali e tal. Aí eles perceberam que a comunicação do projeto estava muito ruim. E quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? Lançaram o Slack. Vocês fizeram isso 2 vezes. 2 vezes eles foram capazes de ver que tinha algo acontecendo ali, os dados estavam indicando alguma coisa e eles foram para o outro lado. E quando a gente está iterando no mundo de growth, ao invés de a gente usar classicamente um budget que a gente tem e sair disparando igual uma bazuca, a gente dá pequenos tiros para ver se aquilo funciona. Então a gente faz sempre experimentos para ver se aquilo está rodando certo, e aí quando a gente prova que aquilo é verdade, com um custo de aquisição bom, a gente começa a escalar. Esse é o processo, e ele está por trás de todos os unicórnios, com certeza. Alguns casos muitos de vocês provavelmente conhecem alguns casos clássicos de hacks. Por exemplo, vamos citar alguns aqui. Airbnb, por exemplo, eles integraram no Craigslist lá atrás, né, e as pessoas postavam no Airbnb, caía dentro do Craigslist automaticamente. Eles fizeram uma engenharia reversa da API. Ou seja, uma coisa que funcionou. PayPal junto com o eBay fez algo similar. Mas o que é importante aqui é que um hack apenas, ele não resolve a coisa. É tudo um processo que a gente tem que testar. E quanto mais testes, maior. Essa é a curva de crescimento do Twitter depois que eles turbinaram a quantidade de testes. Tá? Então, quantidade e velocidade de testes é fundamental para acelerar esse processo. E como ter uma boa ideia? Cara, como ter uma boa ideia, eu vou deixar a frase aí do Linus Pauling, né, 2 vezes prêmio Nobel, 2 prêmios Nobel no bolso. Ele falou que a melhor forma de ter boa ideia é ter várias ideias. Como é que a gente tem várias ideias? Falando pra caramba, né? Se comunicando, conversando com os colegas da equipe, conversando com comunidades, que é muito importante. E aí o que a gente faz é usar uma planilha de priorização que vocês vão poder baixar depois, tá? Então essa apresentação depois vocês vão ter, vocês podem baixar a planilha que a gente usa. A gente coloca cada ideia lá, as pessoas dão votos para impacto, a confiança daquilo e a facilidade de execução. Depois a gente tem uma forma de priorizar. E vocês estão vendo várias cores diferentes ali? Cada cor é um pedaço do funil. Então, no mundo do growth, a gente considera esse funil de marketing aí, que é o R. Vocês se lembram do Piratas do Caribe? Que os piratas eles falam com aquele linguajar que né? Aí o Dave McClure pegou isso aí e falou, cara, nosso funil é o R. Dave McClure da 500. E aí é o seguinte, aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação. Facinho gravar, né não? Bora fazer para dar uma animada no ar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso aí. Então vamos lá, fácil, né? Todo mundo aqui já deve ter uma ideia do que é um funil de marketing. A gente usa esse daí. Por onde que a gente começa? Quando a gente pega um projeto para começar a trabalhar. Por onde vocês acham que a gente deve começar a otimização? Aquisição, quem acha? Está errado. A gente começa pela retenção. Porque se a gente tiver com uma retenção furada, ruim, e começar a adquirir gente para lá, a gente vai estar jogando água num balde furado. A gente tem que deixar o balde mínimo, ou o funil, minimamente furado possível. Então vamos começar a falar um pouco de retenção. E depois a gente vai para qual? Para ativação. Justamente porque quando a gente for botar grana para adquirir, a gente quer que tudo esteja otimizado. Certo? Retenção, o que importa aqui? Primeira experiência do usuário. De acordo com James Currier, que é uma autoridade mundial em Network Effect, um cara extremamente respeitado no Vale mundialmente, metade do investimento do produto deve ir na First User Experience. Porque se o cara não tiver uma boa First User Experience, a primeira experiência de usuário, ele nunca mais vai voltar. 50% que ele recomenda. É brutal e quase ninguém faz. Tá? Então acho que se vocês fizerem 20% já é muitíssima coisa. É a primeira experiência, é pegar na mão do cara e fazer um super onboarding, fazer ele realmente adorar e perceber o valor nos primeiros segundos de uso. Tem um cara chamado Shamash Palihapitiya, que foi líder de growth do Facebook lá no começo. Ele fala que eles estavam tentando ver, não em termos de segundo, mas talvez em décimos de segundo, se o sujeito após entrar no Face,
Ele percebia que aquilo, o que era aquilo. Percebia valor dentro daquela rede, tá? Então, First User Experience é a chave. Vocês podem copiar, né, se vocês não estiverem sendo muito criativos ou não quiserem reinventar a roda. Dá uma olhada aí no uxarchive.com/test/onboarding, você vai ter um onboarding de alguns dos maiores apps e empresas do planeta. E outra coisa muito importante é o Product Market Fit. Se tu não tem Product Market Fit, você não deve comprar anúncio ou acelerar nada, tá? E esse é o teste do Sean Ellis. Você pode fazer uma pergunta pro pessoal: se o meu produto hoje deixasse de existir, se ele sumisse do mapa, o quão você ficaria insatisfeito? Você ficaria triste? Mais de 40% das pessoas, provavelmente você tem Product Market Fit. Menos de 25% você tem que dar uma pivotada forte. E se estiver ali no meio, você tem que dar uma ajustadinha. Outra maneira é enxergar a curva de retenção. A curva de retenção azul, você está retendo o cliente. A verde, quando depois de um ano não tem mais ninguém usando, você realmente não tem Product Market Fit. Então essa é a parte do retention. Vamos falar sobre activation. O que é ativação, pessoal? É trazer tráfego, né? Transformar esse tráfego ou em leads, ou em vendas, ou em subscribers, ou em consumidores, né? Então, tráfego para leads, leads para customer. O nome do jogo aqui é o quê? É Conversion Rate Optimization. E a dica que eu dou para vocês é: quem aqui conhece o que é o conceito de teste AB? Por favor, que legal. Quem aqui já usou calculadora de teste AB para fazer o teste AB? Eu vejo duas pessoas, mais ou menos. Muitíssimo importante usar a calculadora para que você possa concluir que teu experimento é bom ou não. Dá uma olhada nesse caso aí. Imagina esse teste AB com duas landing pages, cada uma com 1.500 pessoas, certo? Eu tenho a A, eu boto a B para ver se é melhor ou não. Tenho a taxa de 2%, depois 3,07%. Eu devo trocar da A para B, sim ou não? Depende. Depende, porque eu preciso usar uma... Não precisa estudar matemática pesada, só usar aquelas coisas que já estão prontas. Você coloca lá o tamanho da amostra, coloca qual foi a discrepância, para você ter certeza que aquilo teve 95% pelo menos de acurácia, que a gente gosta de entender como bom. E a base de tudo tem que ser científica. Caso contrário, está tomando decisão com base no teu instinto. Acquisition, mais um pouquinho aí. 30% do LTV você pode ir para adquirir um cara. Então, se o cara ele vai deixar na tua empresa até mil euros, né, você consegue usar até 300 euros para adquirir. Essa é uma conta aproximada que costuma valer bem. E outra coisa que é muito importante, 70% da aquisição de usuário vai acontecer em um canal só. Então, nada de loucura de testar vários. Você precisa de um bom. Acertou na mão em um, vai apostar nele, vai arrancar o máximo de valor dentro daquele canal, sem antes ficar se perdendo em várias outras coisas. Isso vale para redes sociais também. Eu não conheço ninguém que é bom no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho foco completo no LinkedIn hoje. Então, depois eu vou para outra. Primeiro eu ganho o jogo, certo? Quem aqui me conhece no LinkedIn? Alguém? Ó, tem uma galera. Legal. O resto depois me adiciona aí que eu vou adicionar de volta. Então, vamos nessa. Outra coisa importante é analisar cohorts. Eu vou passar para vocês aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, no e-commerce. Imagina que esse e-commerce está adquirindo 1.000 pessoas novas por mês. Tá? E a média de venda é $5 em janeiro, 4,50 em fevereiro, 4,33, 4,25, 4,50. Quem acha que esse negócio está crescendo, levanta a mão. Quem acha que está decrescendo? Quem acha que está estagnado? Beleza, agora vamos olhar um outro exemplo. Nesse caso aqui a gente vai olhar cohorts, tá? Ou seja, o sujeito, os 1.000 que entraram em janeiro gastaram 5 na média, depois gastaram 3, 2, 1, 0,50. Certo? Quem entrou em fevereiro gastou 6, 4, 2, 1. Tá? Minha pergunta é para vocês: quem acha que esse negócio está crescendo? Levanta a mão. Quem acha que está decrescendo? Quem acha que está estagnado? E quem percebeu que são os mesmos negócios? Alguém tinha percebido isso? É o mesmo negócio, eu estou simplesmente fazendo uma análise de cohort. Se eu olho lá em cima, eu não enxergo nada, não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Mas se eu olho para cá, eu vejo que o grupo que entrou aqui, ele gastou só $5 na média, em janeiro. E o grupo que entrou aqui, ele gastou 9. Ou seja, eu quase dobrei a primeira experiência do usuário em 4 meses. Ou seja, esse negócio está maravilhoso. Ele está crescendo, ele está ótimo.
E se você muda essa forma de contar a história, isso significa que você consegue uma nova rodada de investimento com a startup, ou consegue convencer o Chief Financial Officer a liberar mais grana, certo? Então sempre analise em cohorts, tem amplitude, o próprio Google Analytics consegue fazer isso, é analisar grupos de pessoas que foram entrando e saindo. Então, sobre o revenue, pessoal, não vou entrar em tudo de revenue aqui, não dá, tem livros inteiros sobre revenue. A primeira coisa é, não tenha medo de experimentar com preço. Na dúvida, aumente o preço. Certo? Tem pessoas que têm medo, eu vou mudar meu preço e o cliente, aí um vai ver que comprou mais caro que o outro. Cara, faça isso, tá? Pega uma cidade, bota um preço, pega a outra, bota o outro. Faça isso de forma estatisticamente relevante para você ver qual que vai maximizar seu revenue, sem medo de ser feliz. Tá? Eu já cheguei ao ponto de vender um curso que eu não tinha, justamente para ver se as pessoas iam comprar. E muitas pessoas fazem isso, growth hackers. A gente cria um curso, um produto e coloca lá, compra anúncio, bota na frente do cara para ver se ele vai pegar o cartão de crédito, vai passar e vai comprar. Depois você pede desculpa, fala assim, cara, não está pronto ainda o curso, certo? E se ele ficar muito puto e reclamando, você fala assim, cara, é melhor eu deixar só você chateado do que eu gastar dinheiro dos investidores, uma equipe inteira para construir algo idiota, imbecil, que não deveria ter sido construído. Então, desculpa aí, toma seu dinheiro de volta, estornei, né, e vida que segue. Tá? Isso é um hack muito usado, que é lançar antes de ter. Não tenham medo de fazer isso. Beleza. Outra coisa, adiantando um pouquinho que o Ben vai falar, então vocês vão entender a fórmula. O Ben vai passar um monte de hacks para vocês aí na área de referral, de viralização. Existe uma formulinha, não tenha medo dela. O que importa é que você tem que pensar no ciclo, quão mais curto é o ciclo de viralização e o K, que é o coeficiente de viralização. K igual a 1, não tem viralização, K abaixo de 1 tu está decrescendo, K acima de 1 tu está... Então imagine um joguinho que tem sempre pessoas entrando e recomendando outras, que é o máximo de viralização que você consegue. Depois dá uma olhada nesse link aí para vocês entenderem toda a história. Bom, acho que a gente cobriu agora toda essa parte do funil. Essa parte aí de viralização, vocês já devem ter visto, Dropbox, Uber, que se chama Member Get Member, fazer cada cara chamar o outro. A gente fez isso uma vez, pessoas normais podem fazer isso. Uma vez a gente fez um experimento de Black Friday, a gente deu vários materiais nossos, e a pessoa tinha que chamar amigo para ganhar certos produtos nossos. A gente teve mais de 5 mil e-mails rapidamente, em menos de uma semana. E isso deu até um case, a gente saiu lá no blog dos caras, no Viral Loops, How Growth Team Managed to Grab 5,500 emails. Aí o que nós fizemos? Um hackzinho para vocês. Quando vocês saírem na imprensa, saírem na mídia, pega aquela notícia, patrocina ela com o Facebook Ads para o seu target. Então quando a gente sai na Folha de São Paulo, Globo, Estadão, a gente patrocina a notícia daquele veículo para o nosso target. Todo mundo fica feliz, né? O Estadão, porque eu estou patrocinando a notícia dele, e meus clientes vão ver, potenciais clientes vão ver também, e nem vão saber que eu estou patrocinando, né? Vão ver apenas o headline. Então, aí está a tática. E para finalizar, uma coisa muito importante é o conceito de North Star Metric, tá? Que é a métrica-chave da tua empresa, o que mais captura o valor do usuário. É razoavelmente simples de a gente conseguir descobrir. Por exemplo, Facebook, Daily Active Users, quantos usuários ativos por dia? Essa é provavelmente a métrica norte deles. Airbnb, quantas noites, quantos negócios saem por dia? HubSpot, Weekly Active Teams. Então é razoavelmente simples. Difícil é impactar, porque essa métrica, ela não é uma métrica, ela é uma métrica que tu mede, mas não é uma métrica que tu consegue impactar facilmente. Como é que eu consigo impactar o número de Daily Active Users do Facebook? Pô, isso é difícil pra caramba. Como é que a gente faz para chegar lá então? A gente pensa que existem métricas que estão impactando naquela métrica norte, certo? A gente quer achar aquelas métricas lá. Por exemplo, Airbnb queria maximizar o número de negócios que saem lá. Eles fizeram então o quê? Uma investigação de uma hipótese. A hipótese, será que fotos profissionais ajudam o Airbnb? Eles fizeram um experimento, colocaram 20 fotógrafos na rua, tirando foto, mediram com um grupo de controle e viram que o fato de pessoas colocarem fotos profissionais aumentou tremendamente o crescimento do Airbnb. Então você tem que encontrar algo que vai impactar na tua métrica norte. E como que a gente gera ideias para poder encontrar esse cara? Como vocês acham? Como que vocês imaginam? De onde vem isso aí? Isso aí vem de algo que está geralmente dentro das empresas, que é o banco de dados dela.
Então, Knowledge Discovery Database. Pensa, do banco de dados, você tem que descobrir conhecimento lá dentro, certo? Então, você formula várias hipóteses, você mede a correlação entre certas hipóteses e vê se tem uma relação de causa e efeito. É importante, porque senão tu vai concluir coisas assim, como venda de sorvete aumenta a quantidade de queimadas nas florestas. Uma curva de correlação perfeita, né? Só que correlação não implica em casualidade, certo? Em causalidade, perdão. Não implica que uma, né? Por que isso que acontece aí? Por que essa curva acontece? Não, isso aí, galera. Então, é o seguinte. Algumas One Metric That Matters aí. Por exemplo, o usuário adiciona 7 amigos dentro de 10 dias no Facebook. Descoberto pelo chamado PaleRaptor. Essa é a melhor experiência do cara dentro daqueles 10 dias ali, que tem uma correlação com ele voltar lá dentro e continuar usando o Facebook. Tá? E outras coisas que eu não vou passar por todas. Então, essa métrica que tu encontra, que tem a maior correlação com a norte, é o que a gente chama de One Metric That Matters. E quando você descobre o One Metric That Matters dentro de uma empresa, aquilo vira música. Aquilo vira um mantra para todo mundo. Porque a comunicação muda, teus e-mails marketing vão forçar o cara a ter 7 amigos em 10 dias, tudo. Eu faço sempre teste, né? Então às vezes eu saio das redes sociais, tento sair, eu crio um e-mail e entro nela só para ver como é que eu bordo. Então eu criei um e-mail, entrei no LinkedIn, o LinkedIn ele fica te forçando a ter 25 amigos. O LinkedIn é uma outra métrica. Então é importante vocês tentarem descobrir qual a métrica que mais importa para vocês, no negócio de vocês. Certo? Você consegue analisando os dados, tá? Você tenta perguntar, o cara que entrou usou no primeiro dia, usou 2 vezes, usou no primeiro mês, usou na primeira semana, e vê se depois ele virou um active user. E aí pede alguém técnico, quem aqui é da área técnica? Algum engenheiro, algum nerd, programador, alguma coisa assim? Então fala com eles lá, ó, para eles fazerem uma análise de regressão logística para vocês. Daí depois ele vai ajudar vocês, ou vocês pedem ajuda alguém. Porque quando você descobre isso, a coisa facilita pra caramba. E você, quando tu começa a mexer nos dados e ver que é nos dados que está realmente o maior potencial de alavancar uma empresa, você começa a ficar meio maluco igual a mim, que gosto de medir tudo, né? Então, para minha foto de perfil, eu uso Photo Filler para ver qual que é melhor. Né? Então, eu estava com essa foto aqui, aí depois eu fui lá no Vale do Silício, na conferência do Vazio, tirei uma foto lá, de repente o pessoal começou a não gostar de mim, né? Aí eu tirei e falei, vou botar alguns livros agora. Daí eu virei incompetente, ninguém mais gosta de mim, não sou influente. Voltei para aquela. Eu já estou um pouco diferente, mas estou deixando, porque o time que está ganhando não se mexe. Então vocês podem usar o Photo Filler para descobrir qual a melhor foto do teu perfil. E eles têm uma função business, para você fazer um perfil legal para o LinkedIn, e também para o Tinder, né? Se você quiser opinião, você consegue também para o Tinder. Então eu recomendo fortemente o Photo Filler. E eu meço tudo, né? Eu meço meu sono, por exemplo, quanto tempo eu passei em sono profundo, quanto tempo eu fiquei roncando, eu consigo até ouvir o meu sono aqui, o ronco, perdão. Tudo isso com um iPhone, né? Ou com o Apple Watch. Por exemplo, eu estava usando muito o Instagram, mas você vai ficando mais velho e tu começa a usar o cardiograma também, né? É tipo um timeline do coração, quanto tempo ficou batendo, né? Como é que estava o resting, qual foi o pico. Acho interessante a gente estar puxando dados e entendendo esses dados o tempo todo. E meço também tudo que eu posto. Então, ano passado, eu atingi mais de 10 milhões de views no LinkedIn com minhas postagens. Foram 250 postagens. Eu tinha uma resolução de ano novo de postar 365 vezes, uma em cada dia. Não consegui, mas perseverei. E eu meço tudo. Quantos views, quantos likes, quantos comentários. Tem uma pessoa que puxa lá. E depois você começa a entender, quando você mede, por que esse aqui atingiu 110 mil pessoas. Daí tu começa a entender padrões do texto que estão fazendo a coisa acontecer. A ideia é entender o que está funcionando para a gente repetir, certo? Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem baixar essa planilha também. E aí eu estava, antes de vir para cá, para Portugal, falei, vou ver um pouco de notícia de Portugal, né? É claro que eu estou no mundo de tech e startup já há um tempão, sei que aqui está bombando, mas eu fui buscar umas fotos interessantes e falei, caramba, olha o que está rolando, né? E aí quando você olha para o Brasil, também está uma vibe similar. Eu acho isso muito legal, porque ambos os países passamos por dificuldades extremas. Quando Portugal estava numa merda incrível, lá no Brasil eu falava, cara, que diabos está acontecendo em Portugal?
E creio que vocês também sentiram a mesma coisa quando lá no Brasil a gente passou pela pior crise da história recentemente. E é muito legal a gente, de repente, olhar agora e falar, porra, olha o que está acontecendo. Aqui virando um polo de startup, polo de tecnologia, o Brasil também com vários IPOs ano passado, 5 ou 6 unicórnios. E eu acho que é um momento da gente realmente aproveitar essa boa vibe, né? Então a gente tem um mercadão no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, uma entrada enorme na América Latina. Vocês também têm uma porta de entrada aqui gigante, nós somos países extremamente irmãos e com cultura similar, língua. Vocês me entendem bem, né? Tá bom. Então, let's do it. Eu convido vocês para Growth Hackers Brasil, eu sou administrador desse grupo. Eu vou conversar com os outros administradores para ver se eu posso colocar aqui Brasil e Portugal. Aqui, né? São 7.079 membros, é uma das maiores do mundo. Talvez a mais ativa do mundo. Lá não tem spam, não tem link de afiliado, não tem promoção, não tem encheção de saco. Começou a botar muita coisa, encheu o saco, a gente manda embora da comunidade. Quem aqui está nessa comunidade? Ó, tem sempre um outro. Olha lá. Então é isso. Vocês precisam responder as perguntas, são 2 perguntas simples, tá? Só para não entrar qualquer pessoa. Responda as perguntas que vocês vão estar lá dentro. E agora, para você baixar a apresentação, tem 2 formas. Quem aqui tem Facebook Messenger? Vocês têm Facebook Messenger? Beleza, então eu vou fazer um experimento com vocês para vocês baixarem a minha apresentação no meio, que é um meio que está começando a tomar bastante força, que é o chatbot, né? Então, chatbot dentro do Messenger, dentro do WhatsApp, com inteligência artificial ou não, realmente é uma tendência, porque a taxa de abertura é enorme, a taxa de engajamento é alta. Então, para vocês baixarem agora a minha apresentação, vocês abrem o Messenger de vocês, basta abrir o Messenger, clicar, são 3 passos. Acho que eu tenho que falar depois com o pessoal do Messenger para mudar um pouco esse fluxo aí. Mas os 3 passos são, ó, lá em cima na tua foto, depois aqui na tua foto de novo, né, porque é meio imbecil, mas é assim que funciona. E aí lá em cima na câmera. Aí quando abrir a câmera, tu vai escanear esse QR Code aqui. E aí automaticamente vocês vão receber a minha apresentação. Vocês vão receber uma pergunta minha dizendo o que você achou, então eu vou apreciar muito o feedback de vocês lá dentro, porque é o feedback de vocês que me permite melhorar. E eu vou perguntar um pouco mais sobre vocês, que você pode querer ou não responder. Quem não tem o Messenger vai pegar aqui, ó. bit.ly/Medina Digital PT. Quem ainda quer testar o Messenger? Alguém? Chega aí rapidinho aqui na frente, talvez. E aí, detalhe, vocês, a partir desse momento, vocês fazem parte da minha audiência. Eu prometo que eu não vou encher o saco de vocês, certo? Agora, compre aqui, tome. Não, de vez em quando eu vou mandar uma coisa de valor para vocês, um presente. Prometo. Então, vou chamar aqui de volta, já que a gente falou de comunidade, né? A gente estava falando de comunidade agora, dessa comunidade Growth Hackers Brasil, e o poder do growth, o poder do marketing, obviamente descobrir o que está funcionando para os amigos. O que está funcionando, fazer um teste, fazer um benchmark. E como é que a gente faz um benchmark, como é que a gente analisa isso? Falando com pessoas. E a pessoa que realmente que vai falar aqui agora para vocês é um cara que construiu um imenso network, é um cara que conecta todo mundo, né? É um cara que se esforça realmente em colocar pessoas em contato com as outras, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, no Brasil. Ele tem um super networker, é um cara que eu conheço que mais sabe falar aí sobre criação de comunidade. So let's switch back to English to welcome back Vasil Azarov, please. All right, let's give one more round of applause for Braulio. How many of you by now have a good basic understanding what growth marketing is? Raise your hand.